Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um e de todos na noite desta sexta-feira. Que prazer, que alegria poder estar com os queridos irmãos da AD Betânia aqui em Queimados. É sempre uma alegria inusitada poder comunicar com os santos acerca da fé que uma vez foi entregue a nós, os servos de Deus, os já santificados pelo sangue do Cordeiro. Quero cumprimentar a cada um e a todos com a preciosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que prazer, quero agradecer a Deus por mais este privilégio, mais esta oportunidade de poder comunicar a sua inerrante, infalível, poderosa, preciosa, maravilhosa e gloriosa palavra. A Ele glória, a Ele honra, a Ele louvor, a Ele domínio, a Ele poder, a Ele ação de graças pelos séculos dos séculos. Ele é antes de todas as coisas, sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o primeiro e o último, Ele é o alfa e o ômega, aleluia. Bendito seja o Cordeiro, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que foi morto, mas eis que vive para todo sempre, e agora apresenta-se como o leão da tribo de Judá. Bendito seja o nome do Senhor, pois também Ele é a resplandecente estrela da manhã. Glória a Deus. Meu querido amigo, meu querido irmão, pastor Getúlio, sua muito digna esposa, pastor Eunice, que prazer poder estar aqui com os irmãos e nesta live tão abençoada de cada sexta-feira, que tem sido motivo de edificação na vida dos que amam e aguardam a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero aproveitar bem esse tempo que nos foi dado para trazer-lhes uma pequena porção das Sagradas Escrituras. Nós queremos que vocês abram as suas Bíblias na primeira epístola de João, o apóstolo do amor. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo de número 19. É o texto que nós vamos tomar como base para podermos falar daquilo que Deus tem conversado conosco durante esses dias, durante esta semana, quando temos estado a meditar em sua preciosa, inerrante e infalível palavra. Então vamos às Sagradas Escrituras nesta noite. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Você mantém a sua Bíblia aberta aí, viu? Ou o seu celular, o seu tablet, seu iPhone, o seu iPod. iPod não dá para ver, né? Mas vamos lá. Muito bem. O mundo jaz no maligno. É a mensagem que eu quero nesta noite enfatizar para a nossa edificação, para que nós possamos ter uma visão melhor de tudo aquilo que está acontecendo ao nosso entorno. É fato que as coisas que estão acontecendo não estão fora do controle de Sua Majestade, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É fato que o que está acontecendo, de fato, é cumprimento das coisas dos últimos dias da Igreja do Senhor na face da terra. Sabemos perfeitamente que tudo quanto está acontecendo antecede o arrebatamento. E é óbvio que Satanás fará de tudo para atrair após si os incautos, os ingênuos, aqueles cuja fé ainda não está solidificada, não está sólida, não está estabelecida sobre a rocha eleita e preciosa, que é Cristo Jesus nosso Senhor. Pois bem, queridos, antes de nós entrarmos no texto, na análise deste texto, né, faremos aqui uma pequena exegese, né, para que a gente possa entender exatamente o que João, o apóstolo do amor, queria dizer com este texto. O mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. 1 João capítulo 5, é interessante a gente observar, ele é dividido em duas partes principais. Os 12 primeiros versículos formam a última seção da segunda divisão principal da epístola, né? A segunda divisão principal de toda a epístola. Pois bem, Deus é amor, é o que ele fala em 1 João capítulo 2, versículo 29. Os últimos 9 versículos formam a conclusão e o resumo de toda a epístola. Alguns editores dividem a primeira parte do capítulo em duas seções, de 1 a 5 e 6 a 12. Ou seja, a primeira parte do capítulo 5 da primeira epístola de João está devidamente distribuída em duas seções, do versículo 1 ao versículo 5 e do versículo 6 ao versículo 12.
Entretanto, há controvérsias. Como sempre, se você vai estudar as Sagradas Escrituras, você tem que estar bem realmente familiarizado para entender o que dizem os eruditos, o que dizem os pesquisadores, os teólogos, não é? Que examinam as Escrituras de forma acurada, de forma detalhada, de forma que possa se apreender o máximo daquilo que se está observando dentro do texto, dentro do capítulo que se está estudando. Portanto, em outras versões parece estar certo agrupá-las em apenas um único parágrafo, ou seja, em uma única sessão. Ou seja, do versículo 1 até o versículo 12 da primeira epístola de 2 João, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 12 seria apenas uma única sessão. E a segunda sessão contém duas sessões menores, versículos 13 a 17 e versículos 18 a 21. Portanto, podemos analisar o capítulo da seguinte forma: a fé é a fonte do amor, a vitória sobre o mundo e a posse da vida. Que coisa extraordinária! Isso dentro do contexto da primeira sessão, do versículo 1 até o versículo 12. A conclusão e resumo pode-se perfeitamente ser dito que o amor intercessor é fruto da fé e da posse da vida. E a soma do conhecimento do cristão, a injunção prática final. Que coisa interessante é a análise que se faz de um texto tão profundo, tão rico e tão apropriado para este momento que a Igreja do Senhor está vivendo na face da terra. Observar-se-á que no meio da primeira sessão temos o que parece à primeira vista uma digressão, e ainda assim está intimamente conectada ao assunto principal da sessão. Esse assunto principal é a fé. Uma palavra que estranhamente não ocorre em nenhum outro lugar, nem nas epístolas que João escreveu, nem tampouco no evangelho que leva o seu nome. Em nenhum momento aparece a palavra fé no evangelho de João e nas epístolas de João, senão aqui no capítulo 5. E a fé, diz ele, que a fé implica necessariamente no testemunho. Essa é a ênfase de João em relação à fé. A fé implica necessariamente em testemunho. Somente a força do testemunho é possível a fé. A fé faz com que o nosso testemunho seja veemente, seja vivo, seja ativo, seja forte, seja taxativo, seja enfático, a melhor palavra, seja de forma enfático. Portanto, neste parágrafo sobre fé e seus efeitos, o apóstolo fornece detalhes, os vários tipos de testemunho nos quais a fé do cristão se baseia, dos versículos 6 ao versículo 12, da epístola do capítulo que nós estamos estudando. O parágrafo mostra claramente a visão de João da relação entre fé e amor. Ou seja, os dois são intrinsecamente relacionados ou inseparáveis. Que coisa maravilhosa! O que significa, agora sim, o texto que nós tomamos? Sabemos, pois, que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Vamos entender então essa expressão, o mundo inteiro jaz no maligno. Afinal, o que significa o mundo jaz no maligno? O que significa para você? Você que está conosco nesta noite tão importante, tão maravilhosa, de reflexão nas Sagradas Escrituras e que está acompanhando os fatos recentes, tanto aqui nos Estados Unidos, de Boston até Miami e de Boston até Los Angeles, por todas as partes desta nação tão poderosa, a primeira potência mundial, tem acontecido eventos catastróficos, coisas horríveis, horripilantes, que estão de fato chacoalhando a nação. O mundo inteiro jaz no maligno. Mas é preciso entender exatamente o que João queria traduzir com esta expressão já nos seus dias, porque desde que o mundo é mundo, as coisas más também acontecem paralelamente aos bons testemunhos, às coisas maravilhosas, às coisas gloriosas que só o nosso Deus sabe fazer por meio dos seus filhos, aqueles que o representam como verdadeiros embaixadores na face da terra. É interessante observar que o mundo jaz no maligno e isso nós já enfatizamos. Agora vamos entender um pouquinho, que eu quero explicar termo por termo, palavra por palavra. Vamos ao termo mundo. Vamos definir, por exemplo, o que João queria dizer
como o mundo inteiro. Temos aqui a menção do sistema mundano, ele está se referindo ao sistema mundano. A Bíblia nos diz que o diabo é o Deus deste século, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. João tem em vista aqui a sociedade sem Deus, dominada pelo diabo e pelo pecado. É uma constatação que ele faz através da presença de Deus em sua vida, que contrasta com aquilo que estava já acontecendo em seus dias, na vida daqueles que não serviam a Deus, e que contrasta também nos dias atuais, entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. O mundo inteiro jaz no maligno, ou seja, esse sistema mundano, esta sociedade odierna, moderna, pós-moderna, que não quer saber de Deus, é exatamente onde Satanás impera, Satanás governa, Satanás domina. Todo o nosso mundo, quando não tem Deus como guia, está entregue nas mãos do diabo e sob o domínio de seu mal. Isso é fato. Não há como a gente negar, não há como contestar que a ação do diabo no mundo é real, é patente, é latente, é visível. Ninguém vai contestar isso, até porque as pessoas sentem na sua própria pele, sentem nas suas próprias vidas o que de fato está acontecendo nos dias atuais. Portanto, ao estudarmos o tema mundo, é muito importante que entendamos os vários usos dessa palavra na Bíblia. Há pelo menos 3 usos principais que eu gostaria de mencionar. Mundo como universo. Este é o mundo bonito criado por Deus. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Este é o universo criado pelo nosso Deus, criado pelo Deus vivo e verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso. Este universo é o mundo que nós realmente contemplamos e ficamos maravilhados. Quando chega, por exemplo, aqui a época da neve, começa a nevar e as árvores já despidas da sua roupagem natural, das suas folhas, começam a receber neve. E de repente o frio é tão intenso que aquela neve cristaliza-se nos galhos, nos ramos das árvores e ficam como verdadeiras pérolas de cristais. Um espetáculo inédito da natureza, apesar do frio, mas a gente realmente se deleita ao ver toda aquela beleza que só o nosso Deus pode proporcionar para que nós nos alegremos nele. Nós contemplamos a natureza e aplaudimos aquele que a fez. Nós não adoramos a natureza, nós glorificamos ao Deus que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. O segundo termo usado na Bíblia para mundo é todos os seres humanos. Quando se fala em mundo, se refere a toda a humanidade, sendo o homem a parte mais importante do universo. A palavra mundo é mais usada para significar a humanidade. Portanto, mundo como humanidade. Foi este mundo de homens e mulheres de carne e sangue que Deus amou. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Que mundo é esse? Os homens, as mulheres, a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este mundo aqui, neste contexto, é a humanidade. Vamos para o terceiro termo usado na Bíblia para a palavra mundo. Mundo em oposição a Deus. O mundo que Deus criou para refletir a sua glória está em rebelião contra Deus. Pelo pecado de um só homem, o pecado entrou no mundo com as suas consequências desastrosas. Agora é um mundo desordenado, confuso e licencioso que jaz no maligno, conforme nós vimos. Este mundo de oposição a Deus, ele está dominado por principados, potestades, príncipes deste século e hostes espirituais da maldade, sabendo que
Satanás estabeleceu o seu QG nas regiões celestiais. Ele é o comandante de principados, potestades, príncipes deste século e hostes espirituais da maldade. É ele quem controla todo esse sistema das trevas, todo o império das trevas, para que as pessoas se submetam a ele, façam a vontade dele, sejam escravas dele. É interessante você observar isso, porque aqui mundo é de fato o mundo que se opõe a tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. É dito que Paulo recebeu uma revelação especial a respeito da igreja, enquanto o evangelista João, ou o apóstolo João, recebeu uma revelação especial a respeito da natureza do mundo. Paulo teve uma revelação especial em relação à igreja. João teve uma revelação especial em relação à natureza do mundo. Cosmos é uma palavra peculiar de João. Ele a emprega 105 vezes em seus escritos. 105 vezes João emprega a palavra cosmos, mundo. E aí, volto a dizer, é preciso observar a palavra dentro do contexto para não criar dificuldade de entendimento. Quando a gente observa a palavra no seu contexto, então a gente tem entendimento do que realmente aquela palavra mundo, em português é muito genérico, né? Mas a palavra mundo tem a ver com aquilo que o apóstolo está falando, está retratando. Então, o mundo tem a ver com o mundo que Deus criou, tem a ver com a humanidade e tem a ver com o mundo de oposição a ele. Pois bem, agora é importante observar que esse mundo que se opõe a Deus, ele realmente se opõe à Trindade, não somente ao Pai, não somente ao Filho, ou a uma das três pessoas da Trindade, mas ele se opõe ao Deus Pai, porque o mundo não o conhece, não o conheceu, diz Paulo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Paulo diz que o mundo não conheceu a Deus. E em Romanos capítulo 1 ele também repete isso, que o mundo não conheceu a Deus. Os homens não conheceram a Deus, cometendo torpezas, cometendo coisas graves que realmente ferem a integridade de Deus, ferem a santidade de Deus. E também de forma agressiva o mundo se comporta em relação à pessoa de Cristo. Jesus disse, olha, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. João capítulo 15, versículo 18. Veja bem que Jesus está falando exatamente a atitude do mundo para com ele enquanto ele aqui esteve e ainda continua a existir. Porque ainda hoje há quem blasfema de Cristo. Vocês que estão aí no Brasil sabem perfeitamente que a época do carnaval, quando chega, a gente tem visto nos noticiários coisas horripilantes, coisas horríveis que os homens praticam. Mas por que eles praticam? Sendo eles imagem e semelhança de Deus. Porque eles não estão sob o domínio de sua majestade, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eles estão sob os auspícios de Satanás. Eles estão dominados pelo império das trevas. E sendo dominados pelo império das trevas, eles praticam coisas como estas que a gente tem acompanhado nos últimos anos, acerca da pessoa de Jesus. Pegam uma figura que possivelmente seria a pessoa de Jesus, conforme se interpreta, conforme pintam aí os artistas em seus quadros, e ali então eles fazem coisas horríveis e blasfemam de fato contra Cristo. Agora, e o Espírito Santo? Esse então é que eles não vão realmente entender jamais. Por quê? Porque eles não podem recebê-lo. Só recebe o Espírito Santo aqueles que são filhos de Deus, aqueles que receberam o direito de serem chamados filhos de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Você é filho de Deus, você tem dentro de si a habitação, você tem dentro de si o Espírito Santo, porque eu e você somos moradas do Espírito Santo, somos templos do Espírito Santo. Ele comunica conosco, ele se relaciona conosco, ele nos ama, ele nos inspira, ele nos capacita, ele nos renova, ele nos fortalece. Bendito seja o Espírito de Deus que sobre nós está nesta noite de edificação, nesta noite maravilhosa. Glorifique ao Pai, glorifique ao Filho, glorifique ao Espírito Santo, porque Deus te trouxe nesta live para abençoar a sua vida, para renovar a sua esperança. Descansa nos braços da Trindade, porque ela merece toda a nossa honra, toda a nossa adoração e todo o nosso louvor. Eu refiro-me à Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Bendito seja o Senhor.
É por causa disso que Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Por quê? Porque muitas pessoas estabelecem amizade com o mundo. E a amizade do mundo é inimiga de Deus. João escreve sobre isso na sua epístola, na primeira epístola, no capítulo 2, que todo aquele que quiser, ou melhor, Tiago falando, diz que todo aquele que quiser ser amigo de Deus, tem que ser inimigo do mundo, ou que quiser ser inimigo de Deus, vai ser amigo do mundo, ou que se quiser ser amigo do mundo, será realmente inimigo de Deus. A quem você está servindo? A quem você está seguindo? A quem você está adorando? Querido, nós somos de Deus, e se somos de Deus, temos que viver separados do mundo, porque esse é o significado da palavra santo, separados. Deus nos tirou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que aí nós possamos, então, relacionarmos-nos com Ele. E temos uma intimidade profunda, aleluia, uma koinonia, uma comunhão, de maneira que nós possamos agradá-lo em toda a nossa maneira de viver. É por causa disso que Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Eu venci o mundo. É bom notar que a atitude de Deus para com o mundo é inflexível. O mundo está sob o julgamento de Deus. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. João capítulo 12, versículo 31. O mundo está sob juízo, o mundo está sob julgamento. Que mundo é esse, pastor? O mundo que se opõe a Deus. Nós, os que servimos a Deus, temos sido assistidos pelo Senhor, temos sido guiados pelo Senhor, alimentados pela sua palavra, se é que nós temos prazer em examinar as Escrituras, e é bom que nós aprendamos com Jesus, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Às vezes nós passamos dias e dias sem ler sequer um versículo. Como é que eu e você, enquanto discípulos de Jesus, deixamos de fazer o nosso devocional, deixamos de ler um versículo da Bíblia, um capítulo? Aliás, se você ler 4 capítulos da Bíblia por dia, ao final do ano você terá lido 1.400 capítulos, o que significa mais do que os capítulos que nós temos nas Sagradas Escrituras. Por que não começar hoje? Pastor, não, comece agora, comece hoje. Por quê? Porque nós que não somos do mundo que se opõe a Deus, temos que observar os princípios do reino, as leis e regras estabelecidas pelo rei, ou estabelecidas pelo rei dos reis e senhor dos senhores, para o seu reino. Nós somos parte do reino, nós somos o reino de Deus aqui na terra, e sendo parte desse reino, nós temos que andar em conformidade àquilo que a palavra de Deus estabelece para aqueles que são parte deste reino. Nós somos os súditos de sua majestade, o rei dos reis e senhor dos senhores. E que maravilha! E que glorioso e que precioso é poder ser realmente súdito do rei dos reis e senhor dos senhores. Agora existem dominantes deste mundo, que João fala no versículo 15 e nos versículos 15 e 16 da primeira epístola, no capítulo 2. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia! E sabe, quando a gente examina a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, é bom que a gente volte um pouquinho no tempo e no espaço e examine o que está escrito lá em Gênesis capítulo 3 e versículo 6. Olha o que a Bíblia diz. E viu a mulher que aquela árvore era boa para comer, concupiscência da carne. A vontade de alimentar-se era tão grande, o desejo, concupiscência aqui é desejo exagerado, descontrolado de prazer. E depois a Bíblia diz que ela viu que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. O que é isso? Concupiscência dos olhos. Os seus olhos ficaram arregaladíssimos, e ela então foi atraída pelo fruto e disse, não, eu tenho que saborear, a concupiscência da carne falou alto, através boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. O que é isso?
é a soberba da vida, o desejo de ser igual a Deus, de ter conhecimento como de Deus, de ser, aliás, nem precisa comparar-se a Deus. Há muitas pessoas que estudam só para dizer que estudaram e humilhar aquele que não pôde ter estudo, e humilhar aquele que não teve acesso a uma boa escolaridade. Não é esse o propósito do conhecimento que se amealha ao longo dos anos. Não é esse o propósito que a gente tem quando a gente se dedica ao estudo, quando a gente se esforça para aprender, obter conhecimento. Por quê? Porque todo conhecimento que nós adquirimos, ele só é útil quando nós compartilhamos conhecimentos. Nós não devemos reter para nós o conhecimento que recebemos. Pelo contrário, se queremos fazer bem à humanidade, seja no aspecto espiritual, seja no aspecto físico, material, seja no aspecto financeiro, social, qualquer que seja a área que a pessoa adquira conhecimento, é preciso entender que o conhecimento nos é dado para que nós canalizemos este conhecimento para abençoar a vida das pessoas. É importante saber isso, porque senão, do que adianta amealhar tanto conhecimento, adquirir tanto conhecimento e no final das contas não aproveitar o conhecimento que obteve para abençoar a vida das pessoas. Então, ela viu que a árvore era boa para se comer, concupiscência da carne, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, e desejável para dar entendimento, soberba da vida. Concupiscência, como já disse, é uma palavra que transmite a ideia de um forte desejo, uma cobiça exagerada por algo. O termo concupiscência aparece em diversas passagens bíblicas e algumas pessoas acabam ficando em dúvida em relação ao seu significado. Então vamos entender a palavra concupiscência na Bíblia. O termo concupiscência é utilizado nas versões bíblicas em português para traduzir alguns termos bíblicos originais em hebraico e grego. Vamos a eles. O sentido moderno da palavra concupiscência, referindo-se a paixões sexuais, não pode ser aplicado com regra nos textos bíblicos. Não, porque a gente às vezes fala de concupiscências referindo-nos apenas ao aspecto sexual. Na Bíblia, concupiscência, ela tem vários significados, vários entendimentos, de acordo com o contexto. Ou seja, a interpretação correta de concupiscência na Bíblia dependerá do contexto de cada passagem, sendo que, na maioria das vezes, tal termo simplesmente designa um forte desejo qualquer, desejo por qualquer coisa, às vezes um desejo, a gente vai ver isso aqui. Antes de começar a apresentar o que Deus nos fala sobre as concupiscências e o mundo, dou-vos 3 definições de concupiscência. A tendência natural do ser humano de fazer o mal como consequência do pecado original. Inclinação a gozar os bens terrestres, particularmente os prazeres sensuais. Pode designar também todas as formas veementes de desejo humano. A teologia cristã deu-lhe o sentido particular de impulso do apetite sensível, contrário aos ditames da razão humana. O apóstolo Paulo identifica com a revolta que a carne instiga contra o espírito, lá em Gálatas 5, 16, 17. Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Procede da desobediência do primeiro pecado. Lá, como nós já vimos, né, em Gênesis capítulo 3, versículo 6, ali a gente sabe que houve a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Desregra as faculdades morais do homem e, sem ser nenhuma falta em si mesma, inclina o homem para cometer pecado. Isso é o que define o Concílio de Trento. Significado da concupiscência. E tem tantas outras coisas que falam sobre ambição ou desejo desmedido por bens materiais. Veja só, que a ambição ou desejo desmedido, descomedido por bens materiais. Não significa ser apenas o aspecto sexual. Ganância por poder, ganância por dinheiro, cobiça, aspiração por satisfações sexuais, concupiscência da carne, anseio pelos prazeres sensuais, desejo sexual exagerado. Tudo isso faz parte do que nós estamos estudando aqui, refletindo sobre concupiscência. Agostinho retrata a concupiscência como desejo libertino, lascívia carnal. Já o tomismo medieval fala sobre aspiração pelo prazer motivada por um fato material.
Na teologia nós temos anseio humano pelos domínios naturais ou sobrenaturais, organização amorosa orientada a Deus e aos homens, concupiscência, essa palavra curiosa, cujo sentido às vezes é desconhecido, de muitos aparece em várias passagens na Bíblia, como nós já observamos aqui. Pois bem, mas cada um, diz Tiago, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Veja que coisa interessante aqui. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. A concupiscência é a mãe do pecado, ou a mãe de todos os pecados. E o pecado, quando nasce, quando é gerado, quando é concebido, sabe o que acontece? Ele mata, ele separa o homem espiritualmente, o homem de Deus. Em princípio, a separação é espiritual. E se o homem permanece na sua má conduta, em seu mau caminho, e sabe o que vai acontecer? Ao final da sua vida, quando ele passar dessa vida para outra, ele terá a separação eterna de Deus, a separação definitiva, porque não há, depois da morte, como reverter tudo aquilo que a pessoa fez enquanto esteve aqui no mundo. O arrependimento é já. O arrependimento é para agora. Se alguém realmente sabe que está sendo dominado por concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, que são as três coisas que, de forma genérica, englobam tudo aquilo que se faz, que aborrece a Deus, então é importante, é imprescindível que a pessoa se arrependa dos seus pecados agora. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aí é que nós entendemos que concupiscência, tem muitas outras coisas que nós poderíamos falar sobre concupiscência no Antigo Testamento, concupiscência no Novo Testamento, mas aí vai um assunto que vai para uma outra hora, um outro momento, porque o assunto é vasto, o assunto é amplo, o assunto é profundo e a gente precisa realmente seguir. Pois bem, já observamos que sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro, já observamos a palavra mundo, diga comigo aí, mundo, fala comigo, mundo. Então você já entendeu que mundo na Bíblia tem pelo menos 3 entendimentos, né? O mundo que Deus criou, o cosmos que nós admiramos, o mundo que representa a humanidade, nós, todos os seres humanos, habitantes do planeta Terra, e o mundo que se opõe a Deus, que é o mundo das trevas, né? Principados, potestades, príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade e todos aqueles que fazem a vontade do diabo, porque quem não faz a vontade de Deus, faz a vontade do diabo. Não tem 2 termos na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, que não passa a mão na cabeça de ninguém não, querido. Ou você faz a vontade de Deus, ou você faz a vontade de Satanás. Não existe meio termo. Não, eu pratico boas obras, eu sou bonzinho, eu acabei de doar uma cesta básica, eu dei a roupa que eu tinha em casa para quem não tinha nada. Isso não é mais do que a obrigação de todos nós de repartir o nosso pão com o nosso próximo, de repartir tudo que temos com o nosso próximo. Não é mais do que obrigação. Ninguém faz favor para Deus quando está repartindo aquilo que recebeu. Afinal de contas, você não tinha nada quando nasceu, você nasceu pelado com a mão no bolso, querido, querida, você nasceu pelado e nasceu sem nada, e agora, depois que começa a ter algum bem, acha que é o quê? É o rei de tudo, é o dono da verdade, é o dono de tudo? Não, ninguém é dono de nada, nós somos mordomos, diferentes de ser donos, nós não somos donos, nós somos mordomos. Então, querido, se não se arrepender, não tem acesso ao reino de Deus. Jesus foi taxativo. Ele disse isso para Nicodemos em outros termos, em outras palavras. Ele disse, you must be born again. You must be born again. Você tem que nascer de novo. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Pois bem, então isso é o que nós temos como entendimento de mundo. Mas vamos para a segunda palavra. O mundo jaz no maligno. Essa expressão significa estar sob o poder do mal, ser mantido em submissão pelo diabo. Indica alguém que aceita o domínio do mal e o aprova. Jaz no maligno significa dizer que está sob
a influência do maligno, sob a influência de Satanás, sob o governo do império das trevas, sim. Mas quem é que está sob o governo das trevas? Eu? Não. Você como igreja, não. A igreja está fora desse contexto aqui. O mundo jaz no maligno, esse jaz aqui não diz respeito a mim e a você, não. Sabe por quê? Porque nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. A Ele glória, a Ele honra, a Ele louvor. Se você pode dar um brado de glória aí, querido, querida, levante a mão para o céu e comece a adorar ao Senhor, porque você não faz parte desse mundo que está sendo dominado e controlado pelo Satanás. O mundo jaz. O que nós estamos vendo aqui, assistindo aqui pelos meios de comunicação nos Estados Unidos, é uma realidade, é um fato de que o mundo verdadeiramente jaz no maligno. É uma comprovação, é uma atestação, sabe, de que, de fato, o diabo está controlando a vida de milhares e milhões de pessoas, quiçá de bilhões de habitantes no planeta Terra. Mas eu e você, a Igreja de Deus, coluna e firmeza da verdade, nós não fazemos parte deste mundo controlado pelo diabo, nós fazemos parte da noiva do Cordeiro e aguardamos Jesus voltar a qualquer instante. Aleluia! Bendito seja o Cordeiro, bendito seja o Cordeiro. A Bíblia diz que ele jaz no maligno. Aqui temos uma menção clara ao diabo. O maligno é o diabo. É todo o sistema controlado por ele. Note que no versículo o termo maligno é grafado com a primeira letra maiúscula, né? A primeira maligno aqui, o M está maiúsculo, apontando para o representante de todo o sistema das trevas, de todo o mal, o diabo propriamente dito. Ele é mencionado como o Deus que domina a sociedade mundana. É ele quem controla a mente dos ingênuos, dos incautos, daqueles que simplesmente rejeitam o conhecimento de Deus. Juntando toda a expressão e considerando o contexto, podemos observar que essa expressão significa que o sistema mundano sem Deus jaz, ou seja, está sob o poder do diabo, está submisso a ele e ao seu mal. Sem Deus, o mundo está aberto à ação do maligno, principalmente através das tentações que levam as pessoas a optarem pela vida de pecado. Quando você dá lugar ao diabo, meu querido, a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Não dá brecha para o cão, não dá brecha para o Satanás, não. Porque ele vem com um sapato de algodão, querido, mas quem tem fogo pentecostal toca fogo no sapato de algodão do capeta e ele tem que sair na autoridade do nome de Jesus. Você foi cheio do Espírito, você foi revestido pelo poder do Espírito, você foi batizado com o Espírito Santo e com fogo, para quê, querido? Para tocar fogo no sapato de algodão do capeta, ter discernimento espiritual, quando o cão está se aproximando, tentando tragar a sua vida, tentando subjugar a sua vida e tentando fazer com que você mergulhe a sua vida no pecado. Rejeite toda a obra infrutuosa das trevas e comece a servir a Deus, e comece a adorar a Deus, e comece a glorificar a Deus. Tenha discernimento, seja inteligente, seja sábio, porque os prazeres carnais são efêmeros, são passageiros, vão acabar a qualquer momento, mas aquele que faz a vontade de Deus, aleluia, oh glória a Deus. Eu já começo aqui a aquecer, porque estou sentindo a presença do Espírito de Deus sobre a minha vida e em minha vida. Bendito seja o Senhor. Você que está aí, querido, levante a sua mão e adore, levante a sua mão e glorifique, levante a sua mão e bendiga o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a glória e de todo louvor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Somente voltando-se a Deus pode-se quebrar esse domínio do maligno, como vemos no versículo anterior. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Deus nos guarda e o maligno não tem domínio, não tem poder para nos alcançar, para nos tocar. Pois bem, queridos, nós estamos chegando ao final desta mensagem, mas eu quero que você entenda isso. O mundo inteiro jaz no maligno, mas esse mundo, volto a dizer, é o mundo que está sob o domínio de Satanás, é um mundo que se opõe a Deus. Toda a humanidade que não tem Deus em seu coração, todos os homens e mulheres que cometem atrocidades, que fazem coisas
simplesmente inomináveis. Estas pessoas estão sob o governo de Satanás, mas eu e você, aleluia, seguiremos adorando ao Senhor, seguiremos glorificando ao Senhor, porque Jesus está voltando. Ora vem, Senhor Jesus, prepara-te, ó igreja, para encontrares com o Senhor teu Deus, prepara-te, ó igreja, para encontrares com o Senhor teu Deus. Queridos, pastor Getúlio, meu querido amigo, meu querido irmão, Jesus está às portas. A qualquer momento ouviremos o toque da última trombeta. Não podemos, titubear entre dois pensamentos. Não resta tanto tempo para a igreja. Aliás, todo o tempo que nos resta deve ser aproveitado, deve ser investido na evangelização, na conquista dos perdidos. Nós não temos a obrigação de convencer, de converter ninguém, de convencer ninguém, porque quem convence o homem do pecado, da justiça, é o Espírito Santo. Entretanto, nós temos a obrigação, o dever de pregar a tempo e fora de tempo. Pensaram que iam parar a igreja por causa do coronavírus, da Covid-19. Nós aqui não convidamos 19. Nós aqui convidamos, são milhares e milhares a virem ao reino de Deus. Oh, aleluia! Oh, todos vós os que tendes sede, vinde às águas, aleluia! Vinde às águas, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, diz o profeta Isaías, no capítulo 55. Então, nós estamos convocando você, querido, que está afastado da casa de Deus, você que está desviado, você que ainda não teve um encontro com Cristo, a sair desse mundo controlado pelo diabo. O mundo inteiro jaz no maligno. Se você não quer estar sob os auspícios, o governo, o domínio de Satanás, corra para os braços de Jesus, abrace-se com Jesus nesta noite e permita que o Espírito Santo more em você, habite em você e a partir de agora possa conduzir você a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Deus nos abençoe. Deus abençoe a vida de cada um e de todos. Quero agradecer mais uma vez ao pastor Getúlio, sua querida esposa, a pastora Eunice. Estou chegando para comer aquele pastel, pastor Eunice. Não vou dizer aqui o nome do pastel, que é um pastel maravilhoso, que só ela sabe fazer. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Um beijo no coração e que nós possamos continuar firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Um beijo.